Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Estamos com o tema da semana que é Para quem almeja o reino de Deus? O Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1 ao 5, vamos ler. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante o seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois, derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Queridos, que palavra maravilhosa que nós lemos aqui no Evangelho de João. E este assunto é interessante porque Jesus ele foi convidado a entrar numa casa, talvez para fazer alguma refeição, que a gente percebe que era uma ceia. Não sabemos se era um jantar, se era um almoço, mas o que era muito comum naquele período, quando você chegava na casa de uma família, você ter um escravo à porta para poder desatar as suas sandálias e lavar os seus pés. Toda a família judaica que tinha uma condição financeira boa tinha vários tipos de pessoas e escravos para fazer determinadas funções. Só que o que você vai perceber aqui é que quando Jesus entra nesta casa, não havia esse tipo de escravo para fazer esse tipo de serviço. O escravo aqui não é no mesmo contexto que hoje nós, quando ouvimos a palavra, a expressão, a gente repudia até o nome. Escravo naquela época é a mesma conotação de servo, era uma pessoa que ganhava, que recebia para trabalhar, seja numa casa, seja numa lavoura, seja para qualquer outra função. Só que nesta casa, esse escravo não existia. E para um judeu desatar sandálias de alguém e lavar os seus pés era muito humilhante. Um judeu normalmente não aceitava esse tipo de trabalho. Quando você vê alguém fazer isto, era de outra nacionalidade. Ele podia fazer qualquer coisa, menos isto. Se fizesse, era muito contra a sua vontade, porque só o fato de se agachar, de se ajoelhar diante de alguém, já era humilhante para ele, porque na cabeça de todo judeu só se deve se prostrar para Deus. E os discípulos dos rabinos, que eram seus alunos, seus aprendizes, eles também aprendiam isso. Ele podia fazer qualquer coisa em relação à obra de Deus, mas nunca se ajoelhar diante de alguém. Mas quando se tratava de Jesus, você vai perceber algo interessante. João Batista estava batizando no Rio Jordão. E de repente, quando ele olha, ele percebe alguém se aproximando com um grupo de pessoas em volta dele. E ele reconheceu que era Jesus. E nesta hora, neste exato momento, João Batista diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta foi a primeira fala, mas o que é mais interessante é que ele diz: no qual não sou digno de desatar as suas alpargas ou as suas sandálias. O que João Batista está dizendo? Olha, Cristo é tão maravilhoso, Cristo é tão Senhor dos senhores, que talvez para qualquer judeu se ajoelhar diante de outro judeu seja humilhante, mas eu não me sinto digno de me ajoelhar diante do Senhor, diante de Jesus. Por isso ele diz, olha, não sou digno de desatar suas alpargas, nem de soltar as sandálias, quanto mais tocar nos seus pés. Você percebe que coisa maravilhosa? Então, esta cultura, ela estava enraizada no coração de todo judeu. Não se ajoelhar para fazer determinada função, que esta era uma delas, é lavar os pés de alguém. Então, Jesus, ele percebe essa falta desse tipo de escravo, dessa função, desse trabalho naquela casa. Então, ele aproveita este exato momento para ensinar aos seus discípulos qual deve ser o comportamento para quem almeja o reino de Deus. Jesus aproveita esta falha, aproveita esta falta desse funcionário, desse escravo, e ele agora vai trazer lições maravilhosas. E é por isso que eu quero
dividir com cada um de vocês para quem almeja o reino de Deus. O que que você, se você almeja o reino de Deus, o que que você precisa fazer? O que que nós devemos estar atento? Para quê e para o que a gente precisa estar atento em relação ao reino de Deus? Então, queridos, peço que os irmãos, em nome de Jesus, ore por minha vida e que nós possamos, durante esta semana, estarmos aprendendo das Escrituras, da palavra de Deus. E se você tem sede do reino de Deus e almeja o reino de Deus, eu conto com você aqui. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, fale com cada um de nós, que nós possamos, diante dessas mensagens, desses estudos, crescer para a honra e glória do Senhor, almejando o teu reino. Querido, se essa mensagem falou no seu coração, curta, comente, compartilhe. Se não for inscrito, se inscreva no canal e até amanhã, se Deus permitir.